Boa noite a todos. Eu agradeço pela oportunidade novamente, especialmente pela oportunidade da gente poder conversar sobre os ensinos de Jesus na casa que nos acolheu com tanto carinho. Então é bom a gente poder estar aqui, olhar para rostos que a gente conhece, né? E poder conversar sobre as coisas do Cristo. Rogamos a Ele, nosso querido Mestre, que a sua paz, o seu amor, o seu carinho estejam em nossas mentes e em nossos corações. O assunto que a gente vai abordar hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 19, versa sobre a fé que transporta montanhas. Como já dissemos em outra oportunidade aqui, para que a doutrina espírita possa nos socorrer, para que ela possa nos auxiliar, e ela sempre vai nos socorrer, ela sempre vai nos auxiliar, nós precisamos compreendê-la, precisamos entender aquilo que o nosso querido Mestre Jesus nos enviou, o Espírito de Verdade, e que foi compilado por Kardec. E a fé é um assunto, por muito tempo eu tinha medo de abordar esse assunto, porque a fé, ela não tem uma definição lógica, né? Uma definição matemática. O nosso pensamento muito cartesiano, né? O meu pensamento muito cartesiano, tem dificuldade às vezes de expressar as coisas que são abstratas. E a fé, ela é absolutamente abstrata. Mais do que ser definida, a fé precisa ser vivida. Mas ela também, para ser vivida, precisa ser compreendida. Porque é isso que nos diz a doutrina espírita. Tudo aquilo que nós vivenciamos a partir da nossa compreensão está montado em bases sólidas que não vão ruir ao primeiro vento. Não são como castelos de areia que a primeira onda do mar leva embora, né? Então nós precisamos estruturar e conhecer o que significa a fé. Aí nós vamos abordar aqui então definição de fé. A fé segue aí a fé raciocinada, os milagres e uma bibliografia de onde a gente tirou esse assunto. Trouxemos como primeiro item a questão 780 de O Livro dos Espíritos. E por que eu trago isso aqui? Porque aqui Kardec, a partir do ensino dos Espíritos, deixa bem claro que primeiro a gente aprende e depois a gente pratica. Não tem como eu ser efetivo, como eu fazer as coisas de maneira correta, se eu primeiro não aprender o que elas significam. Então Kardec pergunta aos Espíritos, pergunta ao Espírito de Verdade: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O progresso moral e o progresso intelectual estão sempre juntos? E aí os Espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Significa que o nosso progresso moral decorre do nosso progresso intelectual. Então primeiro nós precisamos aprender. E com a fé não é diferente. A fé está aí para ser vivida, não tenho dúvidas. Mas para se viver uma fé consistente, uma fé que não vá ruir diante da primeira vicissitude, uma fé que não vai desmoronar diante da nossa primeira dificuldade, é preciso que a gente compreenda claramente o que ela significa, que a gente compreenda claramente que ela provém de Deus e que está fundamentada nas suas leis que são perfeitas. Aí tirei do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Tudo que eu falo para você está fundamentado. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes, né? Diz Emmanuel. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Se eu pegar um dicionário, um livro, o Google, né? Que é a grande enciclopédia dos dias de hoje, né? E eu for procurar a definição de qualquer outra coisa, está lá claro, né? O que é um avião? Um negocinho que voa, né? Meus filhos que diziam que a gente não sabe direito o que é, ou é coisa ou é negócio, né? Então, um avião é um negócio que voa, né? Então, mas está lá muito bem definido. Agora a fé a gente não vai encontrar uma definição clara que diga, ó, é por aqui. Se tu for por esse caminho, isso é fé em poucas palavras. Definição de fé ainda. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que
naquele que a possui, caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Se eu não tenho fé, se eu não acredito naquilo que eu estou fazendo, na empreitada que eu vou assumir, é melhor nem começar, né? Porque se eu assumo uma responsabilidade perante a casa espírita, perante Deus, perante Jesus, perante as coisas materiais mesmo, sem ter fé de que eu vou conseguir chegar no objetivo colimado, certamente eu não vou chegar onde eu quero. Um exemplo bem simples aqui da vida material, né? Eu vou lá fazer uma entrevista de emprego, mas eu já chego lá conversando com o entrevistador, acreditando que eu não vou conseguir atingir aquele objetivo. É óbvio, ele vai olhar nos meus olhos e vai dizer, não serve para o que eu preciso. Isso falando só de coisas materiais. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. Nos ensinamentos espíritas, nos ensinamentos dos espíritos, essa abordagem que estamos fazendo da fé aqui, ela se refere às questões morais. É óbvio que para as coisas materiais também se emprega essa força, né, nossa, essa fé que a gente tem. Mas a abordagem que a gente vai fazer aqui, a abordagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 19, está totalmente voltada às questões morais. Porque são essas questões que nos fazem ascender na escala evolutiva. É a nossa mudança moral, a transformação daquilo que carregamos dentro de nós, que vai fazer com que nós possamos evoluir e ser mais felizes. Então é nesse sentido que a gente vai abordar as questões da fé aqui hoje, né? E a melhor definição de fé para mim, eu encontrei no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Veja, se a gente observa a luz do sol no dia ensolarado, o sol está brilhando para todos. Ele se espraia na terra aqui e ele tem igual intensidade para todo mundo, certo? E ele não vai, a gente botar um livro, um caderno debaixo do sol, aquilo ali não vai pegar fogo, né? Não é assim que funciona. Agora, se eu pegar uma lente e convergir essa luz solar, ela vai se intensificar e vai queimar o papel. Talvez você já tenha feito essa brincadeira, né? De pegar a lente, concentrar a luz do sol e queimar o papel, queimar uma madeira. Espero que ninguém tenha queimado formiguinha aqui, tá? Mas enfim, a gente vai concentrar essa energia solar que nos cerca de forma a que ela tenha mais intensidade. Pois bem, a fé não é diferente, gente. As vibrações divinas, as vibrações de amor, as vibrações de paz, elas estão aqui iguais para todos nós. Mas à medida que nós temos fé e que temos a capacidade de concentrar esse amor, essa paz, essa luz divina, certamente ela vai adquirir intensidade muito maior e vai nos socorrer de uma forma muito mais efetiva. Então, esse exemplo que Emmanuel dá aqui, para mim foi o melhor exemplo de fé. Porque fé, gente, em outras palavras, é concentrar aquilo que me cerca de bom, e tem muita coisa boa ao nosso redor, a fim de fazer que o universo conspire ao nosso favor, como diz na psicologia. Precisamos fazer o universo conspirar ao nosso favor. Então precisamos acreditar naquilo que estamos fazendo. Precisamos ter convicção nas coisas do Cristo, para que a gente então faça isso convergir em nosso favor, que é o que diz aqui. Desculpa, gente. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe. Convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, dele oferimos poder mais amplo. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Então esse bem divino, esse bem eterno que nos cerca, pode e deve ser concentrado em nossa direção, a partir da fé que temos em Deus e em Jesus. Mas no último parágrafo aqui, Emmanuel nos recomenda que a gente faça sempre a concentração das coisas que são positivas. Porque da mesma forma que eu posso concentrar aquilo que é bom, se eu
trabalhar de uma forma negativa, eu posso acabar concentrando as coisas negativas também. Então ele recomenda que procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e do sucesso que nos cruzem a vida cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé generosa e operante. Libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Um dia, participando lá de uma reunião de estudos com o seu Olemir Teixeira, querido amigo, que era presidente da Federação Espírita Catarinense, ele fez uma experiência com a gente lá. Tinha um quadro branco, né, na parede, ele pegou a canetinha preta e fez lá um pontinho no quadro branco, né? E daí ele perguntou para todo mundo: o que vocês estão vendo, né? Aí a gente pensou: seu olho, né? O bom velhinho, a gente chamava ele assim, tá louco, né? Tá todo mundo vendo um ponto preto. Todo mundo falou: ponto preto, ponto preto. Aí ele disse para a gente: ninguém está vendo o imenso quadro branco que tem ao redor dele. Vocês entenderam? A gente tem o hábito de concentrar a nossa lente da fé no ponto preto, ao invés de concentrar no imenso quadro branco que tem ao redor dele, que são as coisas do Cristo. E o meio no qual a gente está inserido hoje favorece muito ao ponto preto. Tu liga a televisão, matou, picou, prendeu, surrou. Tu liga o outro canal, a mesma coisa. Fecha, desliga, abre um livro, vai ler, vai conversar com a esposa, com o filho, com os amigos. Concentra as coisas boas, porque eu garanto para vocês, neste mundo tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. O problema é que a gente só enxerga o ponto preto, a gente só enxerga as coisas ruins e concentra todas as nossas energias aí. Aí não vai funcionar. Está aqui Emmanuel dizendo isso e convidando a gente para começar a pensar positivamente. Isso é ter fé em Deus, é ter fé em Jesus. Ainda, poder-se-á definir o que é ter fé. Isso está no livro O Consolador, a questão 354. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina e personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não dizer mais eu creio, mas afirmar eu sei. Nós temos que, eu convido todos os presentes para que a gente pare de acreditar em Deus e que pare de acreditar em Jesus. E que a gente passe a ter a convicção neles, que é muito mais do que acreditar. E vou contar uma historinha aqui, para a gente entender qual é a diferença entre acreditar e ter convicção. O cidadão tinha um desses barcos enormes de pesca, esses que saem 100, 200 quilômetros da costa para pescar, né? Era férias escolares, e ele era o dono do barco, e era o capitão do barco, e foi levar o filho dele, que tinha 12 anos com ele, para pescar junto, né? E ele tinha lá 30, 40 marinheiros no navio. E saíram mar adentro. E em determinado momento se depararam com uma tempestade gigante, ondas de 10, 20 metros de altura, mas o barco era grande, né? Os marinheiros, eles estavam com medo daquele mar, mas eles acreditavam na capacidade do capitão, do dono do barco. Eles acreditavam no capitão, mas estavam com medo, mas acreditavam no mar. Aí o capitão chamou o imediato e disse: vai dar uma olhada no meu piá, que está lá na minha cabine, né, porque o negócio está feio aqui. Aí o imediato foi lá. Quando ele abriu a porta da cabine do capitão, o barco era jogado para um lado, o guri rolava e berrava, feliz da vida, que nem se estivesse numa montanha russa. O barco ia para o outro lado, ele rolava para o outro lado, feliz da vida. Aí o imediato disse: você não está com medo? Ele disse: não, meu pai é o capitão do navio. Vocês percebem? Os marinheiros acreditavam no capitão do navio e estavam morrendo de medo. O menino não, ele tinha convicção: meu pai é o capitão do navio e eu tenho convicção, eu tenho plena certeza de que ele vai nos tirar dessa situação. Quem é o capitão desse navio, dessa nau chamada Planeta Terra? Para quem não sabe, eu conto agora. O capitão desse barco se chama JC, Jesus Cristo. Ele é o capitão desse navio. Agora, nós acreditamos em Jesus e morremos de medo de tudo que nos cerca. O dia que nós passarmos a ter convicção no capitão do navio, chamado Jesus Cristo, nós vamos passar a deixar de ter medo da vida
e enxergar o quadro branco em vez do ponto preto. Isso é fé. Fé em Jesus. Fé em Deus. Eles são os capitães desse navio. Eles sabem o que estão fazendo. Ora, questão 13ª do Livro dos Espíritos. Deus, soberanamente justo e bom. Não acreditamos em Deus? Acho que acreditamos. Vamos passar a ter convicção nele, né? Vamos ter certeza que Ele é soberanamente justo e bom. E daí eu passo a compreender que os meus sofrimentos são fruto das minhas imprevidências. E não porque Deus quer que eu sofra. Porque Ele me dá a oportunidade de ser feliz. Mas eu insisto em sofrer. Então a escolha é minha. Porque Ele me deu o livre-arbítrio. Agora, eu preciso ter fé nisso. Eu preciso ter fé nas leis divinas que regem a tudo e a todos. Fé raciocinada. Pois bem, eu posso simplesmente acreditar, porque por que tu acredita? Eu acredito. E Deus fez assim, eu acredito. Essa é a fé natural. E tem a fé raciocinada. A fé adquirida, que é aquela fé, eu acredito, eu tenho convicção nas coisas porque eu compreendo as coisas que me cercam. Eu entendo, na medida do possível, as leis de Deus. Então eu compreendo o sofrimento, a felicidade, a necessidade das dificuldades do meu caminho. A fé natural, ela pode me pôr numa armadilha, a fé não raciocinada, a fé cega. Porque pode acontecer o seguinte, em eu não compreendendo as leis divinas, e estando em um processo de sofrimento, que é natural do nosso atual estado evolutivo, passar por sofrimentos, eu vou pedir a Deus que faça um milagre, que venha com uma varinha mágica e tire o sofrimento do meu caminho. Porque eu acho que é assim que tem que ser, né? Afinal de contas, eu sou uma pessoa tão boa, né? Se vocês repararem bem, tem até asinha nas costas, né? Então, eu sou tão bom, eu sou tão querido, né? Que eu quero que Deus tire as dificuldades da minha vida, né? E aí não acontece. Não acontece, porque diante das leis, Deus já me deu uma centena de oportunidades de eu resgatar as minhas faltas sem sofrimento, de eu resgatar minhas faltas com trabalho. Mas eu insisto em viver num mundo de ilusão, e daí a dor vem me resgatar. E aí eu peço para Deus fazer um milagre e tirar ela do meu caminho. Como não é assim que funciona, não vai, essa dor vai continuar no meu caminho, porque muitas vezes não, sempre, a dor é o remédio e não o mal. O mal nós praticamos lá atrás, a dor vem como remédio. Mas eu não entendo isso, porque eu não estudei, porque eu não pratiquei, porque eu não compreendi as leis divinas. Aí não acontece. Aí o que eu vou fazer? Nessa minha fé cega, nessa minha fé natural, eu vou dizer, Deus não me ama. Como assim? Que Deus que é esse, né? Eu olho lá para o fulano, meu colega, e ele está bem, e eu estou aqui sofrendo. Esse Deus não é bom comigo, né? Eu não acredito mais em Deus, porque Ele não é bom comigo. Porque eu não compreendo, porque minha fé é cega. Agora, se a minha fé é raciocinada, e eu vou buscar as razões de ter convicção em Deus e em Jesus com base naquilo que os bons espíritos vieram nos ensinar, no caso aqui da doutrina espírita, ou nas outras doutrinas religiosas, cada um com os seus estudos, eu vou compreender que aquele sofrimento, aquela dor pela qual eu estou passando, faz parte do processo meu de aprendizado. E daí eu vou rezar diferente, eu vou dizer, Deus, eu sei que Tu me deste centenas de oportunidades de eu não estar sofrendo, mas eu insisti, e hoje eu estou sofrendo. Então o que eu te peço, meu querido Deus, o que eu te peço, Jesus, é que me dê força de compreender isso tudo e de passar por essa dor com tranquilidade, para que amanhã eu tenha que sofrer de novo. Percebe a diferença? Na fé cega, na fé natural, eu deixo de ter convicção em Deus. Na fé adquirida, na fé raciocinada, a dor me fortalece. É diferente. E aí eu tirei aqui também do capítulo 19, do item 6, que é a mesma coisa que Joana de Ângeles está dizendo lá. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé.
Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levado ao excesso produz o fanatismo, como a gente vê fanáticos por aí. Mas na doutrina espírita não tem fanáticos. Tem, tanto quanto nas outras religiões. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. É aquilo que eu falei, vai desmoronar. A minha crença vai desmoronar. Porque ela não está assentada em algo que é lógico e que é perene. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Está aqui os Espíritos dizendo a Kardec, que escreveu em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda diz Joana de Ângeles que a nossa fé, continuando no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela diz que a gente tem que tomar cuidado com aquela fala de quem tem fé tudo pode. Realmente, quem tem fé tudo pode, desde que esteja íncito nas leis de Deus. Quem tem fé tudo pode, desde que seja concernente com as leis, desde que esteja dentro das leis. Porque a fé não nos faculta poderes excepcionais e divinos que fazem com que a lei de Deus, que é perfeita, seja derrogado a nosso bel prazer. Não é assim que funciona. Existe uma lei que é perfeita, porque emana de um ser perfeito que é Deus, que jamais vai ser derrogada, que é perfeita e por isso ela rege os nossos destinos da forma que tem que ser. Então, a fé tudo pode, sim, tudo pode, desde que esteja dentro das leis de nosso Pai. E não entender a isto é correr para o abismo. Como diz aqui, o homem de fé reconhece o limite das próprias forças e não se aventura em empresas que lhe podem comprometer a resistência, levando à falência moral. Por isso, há um limite entre a fé e a ação, que deve ser tido em conta quando da tomada de decisão, ante o que fazer ou deixar de realizar. Em face da proposta de que nada é impossível quando se crê, é necessário decodificar o que significa essa crença à luz da psicologia profunda, para não se tombar no fanatismo perturbador e insensato. Então tem que cuidar, gente, porque senão a gente vai ver o fanatismo brotar, inclusive dentro da doutrina espírita, porque a gente vai acreditar que tudo que a gente faz é possível, independente do que as leis de Deus nos dizem. Então é preciso compreender, e é por isso que a fé raciocinada, ela nos faculta essas fundações sólidas, que não vão fazer com que o nosso edifício venha a ruir diante do primeiro vendaval, certo? Os milagres, eles estão muito relacionados às questões de fé. E aí eu pergunto, será que existe milagre? Para pensar um pouquinho. Jesus fez milagres? E vamos entender o seguinte. E o que eu vou falar para vocês está no capítulo 13, 14 e 15 da Gênese, que faz parte do Pentateuco kardeciano. Kardec lá diz que o que Jesus fez não foram milagres. O que acontecia com Jesus é que ele tinha um magnetismo profundo, gigante o magnetismo de Jesus, esse espírito que já era espírito crístico há 4,5 bilhões de anos. Como é que se sabe isso, Ivo? Porque os espíritos crísticos são aqueles que compreendem a Deus na sua plenitude e que atendem diretamente às vontades de Deus. Construir planetas faz parte das vontades diretas de Deus e essa tarefa é feita pelos espíritos crísticos. Jesus Cristo, nosso querido, mestre querido, ele auxiliou na construção deste planeta. Está lá no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Se ele ajudou a construir esse planeta, quando esse planeta foi construído, ele já era um espírito crístico. E esse planeta tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Não é nem mil e nem milhões, é bilhões de anos.
Então esse Espírito chamado Jesus Cristo já era Espírito Cristo há 4,6 bilhões de anos. Então imagine a capacidade magnética desse Espírito. Se nós aqui, espíritos tão atrasados, conseguimos pegar um copo de água, como tem os copinhos lá atrás, e magnetizar de forma que ele sirva para aliviar a nossa dor, imagine o que o Cristo podia fazer. Então o Cristo, conhecendo a estrutura da matéria na sua intimidade, e tendo magnetismo suficiente para alterar as estruturas atômicas da matéria, o que ele fazia era isso. Então chegava lá o vivente de novo aqui é para homenagear os gaúchos, né? Chegava lá o vivente com o nervo óptico rompido, né? Então ele estava cego, o nervo óptico estava rompido. O que o Cristo fazia? Ele conhecia a estrutura da matéria, ele tinha capacidade magnética e ele reconstruía o nervo óptico. Só que o que ele dizia? Agora, meu irmão, vá e não peques mais. Talvez nos dias de hoje, e eu aqui abre aspas, é uma fala do Hilo, né? É uma fala minha. Com o conhecimento da psicologia, o que o Cristo talvez dissesse nos dias de hoje é o seguinte: olha, meu irmão, eu reconstruí o teu nervo óptico, que era o que te levava à cegueira. Porém, não se esqueça, meu irmão, que toda doença física ou psíquica promana do ser profundo, do eu profundo. Então, eu curei o teu nervo óptico, eu reconstruí o teu nervo óptico. Agora vá e movimente as montanhas. A fé transporta montanhas, essas são as montanhas. Vá com a tua fé e movimente as montanhas que tu carrega dentro de ti, que te levaram à cegueira. Falamos o que é fé? Estamos começando a entender o que são as montanhas, gente. Porque nós esperamos por milagres o tempo todo, tá? A dor bate na nossa porta, porque nós ainda somos espíritos muito preguiçosos, conforme diz Joana de Ângeles, né? E aí a gente, em vez de plantar margaridas, a gente planta espinhos no nosso caminho, e daí nós temos que colher espinhos. E daí quem plantou fui eu, e não foi Deus que plantou espinho no meu caminho, porque Deus me ofereceu sementes de margaridas, mas eu preferi plantar espinhos. Aí ele me dá a oportunidade, me dá uma foice, uma enxada, para mim ir lá e carpir o espinho. Eu digo, que foice, que enxada, que nada, e jogo para o lado. Aí ele me dá mais uma foice, mais uma enxada, eu jogo fora, mais uma, eu jogo fora, mais uma, eu jogo fora. Ela diz, então, eu lamento, tu vai ter que pisar nos espinhos e machucar o teu pé, para que então tu compreendas que tu não pode desperdiçar as oportunidades de crescer com amor. O Espírita fala, você não vai pelo amor, vai pela dor. A gente não vive falando isso? A gente decorou essa frase. Você não vai pelo amor, vai pela dor, é exatamente isso aí. Então esse é o convite da fé, porque esperar que Jesus venha e dê um soprão e tire os espinhos do nosso caminho, isso seria milagre. Porque aí o que ele estaria fazendo? Ele estaria derrogando as suas leis, simplesmente por causa dos meus olhos azul petróleo. Que meu olho é azul petróleo, né? Então, percebe? Não é assim que funciona. E a fé, esperando por milagre, que não vai acontecer, ela é frágil. Porque quando eu pisar no espinho, eu vou dizer, Deus não gosta de mim, botou espinho no meu caminho. Agora a fé raciocinada vai dizer, se eu estou pisando nos espinhos, é porque eu desperdicei muita oportunidade de não tê-los embaixo dos meus pés. Então, as montanhas, gente, que nós temos que mudar, que transferir de um lugar para outro. Eu me lembro quando eu era criança pequena, né? Não em Barbacena, mas em Capinzal, na oeste do estado. Para quem conhece Capinzal, o que não é montanha lá é Rio do Peixe, né? Porque fica no vale do Rio do Peixe. Então lá a gente plantava milho com espingarda, né? Dava tiro nos morros lá para o milho nascer. Mas enfim, aí eu era pequeno, eu olhava para aquelas montanhas e eu dizia, mas não vai dar, né? Não vai ter como eu mover com a minha fé essas montanhas todas aí. Depois, com o tempo, eu fui compreender que não eram as montanhas de terra que eu tinha que mover, mas eram montanhas muito mais pesadas. Acredite em mim, as montanhas que a fé tem que mover são muito mais pesadas do que as montanhas de terra. Porque a montanha de terra precisa de um bom trator, de uma boa pá, e a gente vai dar um jeito, leva um tempo a gente move ela. Agora a montanha que está dentro de mim, que é fruto das minhas escolhas equivocadas, dos meus vícios, das minhas paixões,
e que eu passei séculos cultivando, vai ser difícil de mudar. Vai ser porque a gente está arraigado em modelos falidos, gente, que estão fundamentados nas coisas materiais, modelos absolutamente falidos, que nos trazem mais tristeza do que felicidade, e que são montanhas gigantes, coletivas e individuais, que a gente precisa mudar. Mas a gente continua dormindo em berço esplêndido, esperando que carruagens de fogo desçam do céu, melhor, né? Tratores de fogo desçam do céu para mover as montanhas, né? Porque você precisa de trator e caçamba, né? Mas não vai acontecer, gente. Mas o Espírito não acredita mais nisso, ele esquece. Ele já entendeu que ele tem que fazer o trabalho dele. Será que entendeu? E as crianças índico, as crianças cristal, que todo mundo enche a boca para falar, esperando que essas crianças, com essas capacidades excepcionais, venham aqui resolver os problemas que eu causei. Tira o tom-tom da chuva. Pode tirar o tom-tom da chuva, que não vai ser assim. Esses espíritos evoluídos, está lá no livro Transição Planetária de Manuel Flamengo de Miranda, eles vêm nos dar exemplo do que nós temos que fazer para transformar esse planeta num lugar melhor. É só isso que eles vão fazer. Então, precisamos trabalhar para mover essas montanhas que trazemos dentro de nós, porque senão viveremos sempre em sofrimento. Mas vamos lá, né? Tem montanha que é difícil, que é impossível. Concorda comigo? Tem montanha que é impossível da gente mover de um lado para o outro, né? Imagine, as montanhas são as nossas paixões, aqueles nossos vícios arraigados, né? Eu tenho o vício da bebida alcoólica, do cigarro, do não sei o que. Poxa, estou só para falar dos vícios materiais, que são os vícios morais, né? Sensualidade, essas coisas. Não, vamos lá, vamos ser sinceros, né? Isso aí é impossível, né? Está muito forte dentro de mim. Aí, Kardec, né? Perguntou aos espíritos, né? E a resposta eu costumo brincar que é bambu nas costas, né? Olha só, o que Kardec pergunta aos espíritos: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Vou fazer essa pergunta de Kardec de forma um pouco diferente. Não haverá montanhas tão pesadas e irresistíveis que a vontade seja impotente para movimentá-las? E daí os espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Quando o homem crê que não pode mover as suas montanhas a partir da fé, é que seu espírito se compraz nelas. Vamos ser sinceros conosco mesmo, né? Quantas vezes a gente manifesta da boca para fora o desejo de mudança, mas não faz esforço nenhum para que aconteça? E vou lhes dizer uma coisa: quando nós nos propomos a mudar, eu garanto para vocês, existe uma pleiade gigante de bons espíritos que estão do nosso lado nos empurrando, nos carregando no colo nos momentos mais difíceis. Mas para isso, a minha fé tem que se propor a movimentar essas montanhas. Porque no momento que essa fé sincera, essa fé raciocinada se propõe a movimentar essas montanhas que são pesadíssimas, que estão dentro de mim, uma pleiade de bons espíritos vai estar do meu lado me auxiliando. Mas eu preciso fazer esse movimento, porque Deus, nosso Pai, acima de tudo, respeita o nosso livre-arbítrio. Eu tenho que manifestar essa fé, por isso que lá no começo falamos que a fé é de foro íntimo. Eu não posso plantar a fé na cabeça dos meus filhos, de quem quer que conviva comigo. Eu posso, no máximo, contar para eles isso que eu estou contando para vocês. Mas a decisão de ter fé e de viver a fé raciocinada é deles, é de foro íntimo. Então, o convite aqui, para que nós façamos esse movimento em direção ao Cristo e não fugindo do Cristo.
tendo convicção, deixando de acreditar em Deus e em Jesus, e passar a ter convicção em Deus e em Jesus, compreendendo que são eles que estão no timão, são eles que estão no leme desse barco chamado planeta Terra, no caso de nosso Mestre Jesus, e do universo, onde se pensa em Deus, nosso Pai. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. Agradeço imensamente, especialmente a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. É uma oportunidade ímpar de se estar na casa onde se foi bem acolhido, onde se trabalha, e poder conversar com tantos rostos amigos aqui presentes, porque eu rogo de coração que nosso Mestre Jesus olhe por cada um, que nosso Mestre Jesus, que a sua luz esteja em nossas mentes, que o seu amor esteja em nossos corações, e que de nossa parte saibamos compartilhar essa luz e esse amor com aqueles que encontramos pelo caminho e que sofrem mais do que nós. Muito obrigado.